capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, do versículo 26 ao versículo 30. Vamos nos colocar de pé para a leitura inicial da palavra de Deus, em Romanos 8, 30. Aliás, Romanos 8, 26, de 26 a 30. A palavra de Deus diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui. Senhor nosso Deus, a palavra, ela é o ponto de partida para tudo aquilo que Tu queres realizar nas nossas vidas. Porque é justamente pela Tua palavra que nós recebemos a revelação da Tua vontade. Por isso, Pai, que nessa noite a Tua palavra possa anunciar para nós, preparar os nossos pés para essa nova etapa que estaremos iniciando daqui mais um pouco. Esse novo ano, Pai, com todas as suas certezas e incertezas, com todos os seus desafios e lutas, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você pode tomar o seu lugar, amado. A pergunta mais feita hoje e nos últimos dias desse ano de 2018 é: como será o ano de 2019? Irmãos, é algo tão surpreendente. Coisas novas nós esperamos no ano de 2019. E a pergunta, ela não para no nosso coração. O tempo todo nós conversamos, nós falamos com a família e amigos conversam sobre isso. Por quê? Porque nós sabemos que vem coisa nova por aí, mas também vem desafios, mas também vem momentos difíceis, mas também vem momentos de deserto, pelos quais ninguém quer passar, mas que certamente eles sobrevêm sobre a nossa vida. E tudo se inicia com essa indagação, rondando a nossa mente e o nosso coração. A gente começa com uma pergunta: como será? Hoje, no último ano de 2018, nós já sabemos como foi o ano de 2018. Um ano difícil, um ano onde a crise se aprofundou, um ano onde muitos lutaram para continuar no seu emprego e alguns perderam o emprego. Um ano de controvérsias por conta das eleições, muita confusão, muita briga no meio da família, entre amigos. Pessoas deixaram de se falar esse ano por causa de política. E até hoje ainda tem resquícios daquilo que vivemos nesse período eleitoral. Por isso, quando a gente chega ao final de um ano que a gente já sabe como foi, fica aquela pergunta: Senhor, e agora? É uma nova etapa, um novo governo, uma nova visão sobre o Brasil, parece que é boa, estamos vendo bons sinais, né? Coisas que estão acontecendo que são boas. Por exemplo, pela primeira vez, o primeiro-ministro de Israel visita o Brasil, desde que Israel foi considerado uma nação. Isso nunca havia acontecido, desde 1948, não tinha uma visita de um primeiro-ministro de Israel no Brasil. Então significa que novas relações estão acontecendo.
novas oportunidades, novas possibilidades. Mas e a nossa vida? E a sua família? O seu lar? O seu dia a dia? As coisas pequenas que nós fazemos e simples e repetitivas todos os dias. O ano de 2019, queridos, ele terá 365 dias, porque ele não é bissexto. Ele é um ano normal. Que vão ser distribuídos em 12 meses. Que serão distribuídos em 52 semanas e um quebradinho. Nós teremos 8.760 horas nesse ano de 2019. E tudo isso que eu falei aqui é igual para todo mundo. O ano vai ter 365 dias para todo mundo. Vai ter 12 meses para todo mundo, 52 semanas para todo mundo. 8.760 horas para todo mundo. Mas aqui eu estou falando de um tempo que está ligado ao calendário, ao cronos. No grego, né, cronos, que vem da palavra cronômetro, né, que você tem aí no seu relógio, tem aí você no seu celular, o cronômetro. Pois é, vem da palavra cronos em grego, quer dizer o tempo físico, o tempo que se mede em dias, meses, semanas, horas, isso é cronos. Mas acontece que dentro da palavra que nós acabamos de ler em Romanos 8, de 26 a 30, a palavra de Deus nos desperta que tem uma outra interferência, que não é do tempo, que não é das circunstâncias, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esta mudança tem a ver com o propósito que Deus está desejoso de realizar no nosso coração. Esse novo ano, essa nova etapa tem a ver com propósitos. Por isso eu estou falando aos irmãos que não vamos começar o ano sem apresentar os nossos projetos, para que os propósitos de Deus sejam alinhados na nossa vida. Não adianta a gente sonhar, fazer planos, porque a palavra de Deus diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra que define tudo vem da boca do nosso Deus. Então é sábio, é prudente nós entendermos o que Paulo está falando aqui, entendermos que é bom, antes de qualquer coisa, que você apresente os seus projetos a Deus, para que os seus propósitos sejam segundo o coração de Deus. Nessa semana, nós estaremos alinhando os nossos projetos com os propósitos de Deus. Por quê? Porque se você for chamado, se nós formos chamados segundo o propósito de Deus, as coisas que vão acontecer no ano de 2019, sejam elas boas ou más, elas vão cooperar para o nosso bem. Você entende isso? Estar debaixo do propósito de Deus significa que as coisas que vão acontecer, sejam elas boas ou más, previstas ou imprevistas, difíceis ou fáceis, seja o que acontecer, a tua vida está debaixo do propósito de Deus. E se está debaixo do propósito de Deus, Deus transforma o mal em bem. Deus transforma a tristeza em alegria. Deus transforma o desespero em esperança. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre essa capacidade que nós temos de transformar o que vem para nos destruir em algo bom para as nossas vidas. Ué, nós temos essa capacidade? Temos. Basta que nós alinhemos o nosso propósito com o propósito de Deus. Se a tua vida está debaixo do propósito de Deus, não tem o que temer, porque mesmo que alguém se levante para te prejudicar, se a tua vida tem propósito de Deus, com certeza o Senhor é contigo, e Deus vai transformar esse possível prejuízo em uma coisa que vai abençoar tremendamente a sua vida. Por isso, nessa noite, queridos, antes de nós terminarmos esse ano e começarmos a sonhar com os dias que virão
e as coisas que vamos viver na nossa família, no nosso trabalho, no nosso país, na nossa igreja. Seja o que for, alinha os teus propósitos com aquilo que está no coração de Deus. Para nós termos, queridos, um ano, sabe, de vida abençoada, não basta estarmos apenas no lugar certo. Eu sei que muitos vieram aqui nessa noite dizendo, olha, Senhor, eu não quero estar em outro lugar, né? Nessa virada de ano eu quero estar na casa do meu Deus, eu quero estar reunido com o povo de Deus, com a família de Deus, o qual eu faço parte. Eu não quero estar por aí vendo foguetório em algum lugar, não. Eu não quero estar por aí assistindo alguma coisa pela televisão, não. Eu quero estar no lugar onde o povo de Deus se reúne. Isso é bom, mas não é tudo. E eu quero chamar a sua atenção, porque você pode sair daqui nessa noite, você veio com um propósito bom, mas está faltando o propósito de Deus na sua vida. E você precisa perguntar para Deus, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Quando você vê, por exemplo, em João 13, 21, por favor, abra comigo a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 13. A última ceia, o último momento que Jesus passa com os seus discípulos. Jesus primeiro diz assim, olha, eu tenho desejado ardentemente, ansiosamente, comer essa Páscoa convosco. E aí ele manda os seus discípulos ir para um local específico, ele deu todas as características daquele lugar, disse como eles iriam encontrar a pessoa que era dona do lugar, deu todo o preparativo para aquele lugar. Aí, conforme Jesus falou, realmente aconteceu. Tudo que Jesus falou, aconteceu. Eles estavam lá reunidos, quando alguma coisa esquisita começou a acontecer naquele ambiente que tinha tudo para dar certo, mas de repente alguma coisa começou a dar errado naquela última Páscoa, naquela última celebração. Jesus se aproxima de um dos seus discípulos e no meio deles tinha João ao seu lado, com a cabeça reclinada no seu ombro, porque o texto diz isso. Jesus diz assim, todos vocês são meus discípulos, mas um entre vós é traidor. Você imagina o clima, irmãos? 12 discípulos e o seu mestre, e Jesus anuncia que um entre eles é traidor. Pedro faz um sinal para João, que estava do lado de Jesus, pergunta para ele quem é. Imagina o clima, irmãos. A primeira ceia que se tem notícia estava acontecendo num clima onde havia entre eles um traidor. Você imagina como é que foi aquela ceia? E Jesus disse para João, de forma que ninguém percebeu o que ele disse: aquele que eu pegar o pedaço de pão e molhá-lo no vinho e der de comer, esse é o traidor. Mas ninguém percebeu que ele disse isso para João. Ele dá a Judas, e ele chega perto de Judas e diz assim: vai e faz aquilo que você já tem no seu coração. Irmão, que coisa complicada, né? Judas estava no lugar certo? No lugar certo. Na hora certa? Na hora certa. Com os discípulos de Jesus, os 12. No entanto, Jesus diz que ele precisa sair dali para fazer aquilo que ele já havia posto no seu coração.
E você sabe qual era o propósito de Judas? Sair dali, procurar os sumos sacerdotes e vender Jesus, entregar Jesus aos seus acusadores. Quando eles terminaram a ceia, cantaram um hino e dali se dirigiram ao Jardim das Oliveiras, um lugar muito comum que Jesus costumava ir com os seus discípulos. E ali naquele lugar há um alvoroço. De repente os soldados se aproximam e no meio da escuridão surge um homem com uma tocha na mão que se aproxima de Jesus e beija a sua face. Lhe dá um beijo na face. Aquele era o sinal que ele havia combinado, aquele a quem eu beijar, esse é ele, é o Mestre, é o Senhor, é o Messias. Amados, quando eu percebo como nós podemos estragar tudo se um propósito errado entrar no nosso coração. Você pode estar no meio do povo de Deus, você pode estar no meio da igreja, você pode estar no meio de um culto maravilhoso como esse, no qual nós também teremos o serviço da ceia, a celebração da ceia. Mas o que vai contar é o propósito do coração. Qual é o propósito que trouxe hoje aqui? É para dar sorte? É para começar o ano com o pé direito? Esse propósito, irmãos, ele tem a ver com sorte, mas ele não tem a ver com o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu vejo que muitos cristãos perderam a noção do que é ter propósito com Deus. O Espírito Santo de Deus, nós não sabemos nem orar, irmãos. Olha o que a Bíblia diz, nós lemos em Romanos 8, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na verdade, até a oração que a gente faz na igreja, num dia como hoje, ela precisa ser assistida pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque senão a gente ora, e ora falando como aquele fariseu, né? Que entrou no santuário, e ele orava de si para si mesmo. Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuo 2 vezes por semana. Aí ele começou a tecer toda a sua vida religiosa. Amados, ter uma vida de propósito com Deus é muito mais do que apenas estar no dia 31 na igreja. É muito mais do que isso. É muito mais do que você ter alguns acordos com Deus, no qual você faz uma troca. Senhor, eu te dou isso, tu me dá aquilo. É muito mais do que você se achar um bom religioso, um bom cristão. Porque virão momentos no novo ano que se aproxima, em que os nossos projetos serão provados. Os nossos propósitos serão provados. Virão momentos em que você pode falar uma coisa, mas Deus conhece o que está dentro do teu coração. Quando você trama um projeto para enganar alguém, quando você, marido, trama um projeto para enganar sua esposa, quando você, esposa, assenta no teu coração um mau desejo contra o teu marido, contra a tua família, isso não é propósito de Deus para as nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O compromisso de Deus de abençoar, de fazer dar certo, irmãos, é com aqueles que têm propósito com Deus, que vivem uma vida verdadeiramente com Deus. Mas o que eu percebo é que tem muita gente que ainda não sabe se tem propósito com Deus. Não tem certeza do seu propósito com Deus. Olha, eu venho à igreja, eu frequento a igreja. Esse ano, irmãos, nós temos ali um desafio. O ano da unidade.
Se você tem propósito com Deus, você tem que entender aquilo ali não é para 1, 2, 3, meia dúzia, o pessoal que trabalha na igreja, os irmãos que estão nos ministérios, não, é para todos os membros da nossa igreja, esse é o propósito de Deus, porque esta é a vontade de Deus, que nós sejamos um, está lá em João 17, essa é a vontade de Deus. Então, se você é aquela pessoa meio desgarrada, meio separada, que você vem à igreja, mas nem tanto, você não participa de nada, não se envolve com nada, não me comprometa com nada, porque eu não quero, porque eu não posso. Ô amado, e o propósito de Deus na sua vida? De você viver em unidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então você tem que ter propósito com Deus. A sua vida precisa ter propósito com Deus. Para termos, queridos, esse ano, não basta estar no lugar certo. Judas estava no lugar certo, mas saiu dali para trair o mestre e para depois se matar. Nós sabemos como terminou a história de Judas. Caminhou 3 anos ao lado de Jesus. Andou com ele pelas estradas, dormiu com ele nos mesmos lugares, comia com Jesus, tomava café da manhã com Jesus, jantava com Jesus. Mas, no entanto, assentou no coração dele um desejo mau. Quantos cristãos hoje estão perdendo o propósito com Deus e estão assentando desejos maus no seu coração? Trair, odiar, enganar, vender lebre e entregar gato, fazer coisas que Deus não aprova, escamotear, fazer o que os judeus faziam. Eles com as palavras louvavam a Deus, mas o seu coração estava longe de Deus. Foi o que Deus falou ao povo de Israel. Então, amados, um convite que eu te faço nessa noite: coloque os teus propósitos diante do Senhor, e que na semana do projeto de vida que virá de 7 a 11, você venha com esse papel preenchido, mas com propósito. Senhor, eu quero ter propósito contigo, eu quero andar na tua presença, eu quero ser teu servo, tua serva, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Porque se você fizer isso, se isso for verdadeiro na sua vida, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Quem tentar puxar o teu tapete, quem vai cair é ele. Se alguém tentar se levantar contra você, mesmo que você não saiba, a boa mão do Senhor vai estar sobre a tua vida, te guardando, te livrando e te protegendo. Até quando você parecer que levou uma pernada, até quando parecer que você foi, sabe, e nessa eu perdi, parece que perdeu, porque com Deus perder é ganhar. Com Deus perder é ver Deus operando poderosamente e revertendo o quadro na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo disse aos filipenses que eles precisavam pensar a mesma coisa, terem o mesmo amor, serem unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aos filipenses, ele estava pensando a mesma coisa. Vocês precisam ter o mesmo amor um pelo outro e pelo Deus que vocês dizem que amam. Serem unidos de alma e terem o mesmo sentimento, porque aí vocês vão ser a igreja que Jesus quer que vocês sejam. Vocês vão ser essa igreja. Por isso, querido, não basta nós estarmos todos reunidos aqui nessa noite, no mesmo lugar. Porque que Deus, Ele pesa o propósito do nosso coração. A reunião de muita gente pode acontecer por vários motivos e por vários interesses, alguns até escusos, alguns até malignos. Por exemplo, nessa noite tem gente reunida para todo lugar. Tem gente reunida para adorar demônio. Tem gente nessa noite que foi para a praia para botar oferenda para demônio. Tem gente que foi para a praia para receber um passe de uma pessoa endemoniada que vai botar a mão na cabeça. E tem um monte de gente lá. Tem gente que foi para a praia só para ver o estouro dos fogos.
Tem gente reunida para ver show de rock, tem gente reunida para ouvir show de axé, show disso, daquilo. Tem gente reunida hoje no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então não basta estar reunido. O que torna essa reunião aqui diferente é que se você e eu temos o mesmo propósito diante de Deus, e se Deus aprova os nossos propósitos, a palavra dele diz que todas as coisas que vão acontecer em 2019 vão colaborar para o nosso bem. A palavra de Deus diz isso. Mas é necessário que nós pensemos a mesma coisa. Tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma e tenhamos o mesmo sentimento. Aí você entende por que daquela visão que está ali, da unidade? Você entende por que Deus entregou? Irmãos, presta atenção, povo de Deus. Deus está entregando um presente para a gente no ano de 2019. Porque se nós formos unidos, a palavra de Deus em João 17 diz que o mundo vai crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que responsabilidade, hein? A nossa unidade vai determinar se o mundo vai crer ou não, se Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se nós formos desunidos, se sairmos daqui nessa noite, cada um para o seu lado, e a vida continua, eu não tenho nada a ver com meu irmão, a vida dele é problema dele, eu não estou nem aí, o que acontece na igreja, eu só vou lá mesmo de vez em quando, eu não estou unido a nada, eu não faço projeto junto com meu irmão, eu não tenho amor pelo meu irmão, não socorro meu irmão, eu não faço nada, eu simplesmente vou à igreja de vez em quando. Será que eu posso dizer que todas as coisas vão cooperar para o meu bem? Será que eu estou vivendo uma vida de propósito com Deus, verdadeira? Eu não tenho dúvida, queridos, de que a unidade da igreja é o propósito de Deus para a vida do seu povo. Porque quando a gente vê Jesus fazendo a última oração que ele fez, que a palavra de Deus chamou de oração sacerdotal, em João 17. João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. De quem que Jesus estava falando aqui? Estava falando de mim e de você. Ele não estava apenas orando por aqueles que ele conheceu lá, naqueles dias, pelos discípulos, pela igreja daqueles dias, não. Ele estava orando por mim e por você, por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que responsabilidade. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, ou a gente é unido de alma, de sentimento, de coração e de verdade, ou o que nós vamos pedir a Deus nessa noite, o que nós vamos orar na semana de 7 a 11, simplesmente não vai adiantar de nada, porque tudo depende do propósito de Deus. Se eu e você estamos debaixo do propósito de Deus, 2019 vai ser uma bênção, não importa o que vai acontecer do lado de fora. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso, Ele vela e zela pelo cumprimento da sua palavra. Amados, coisa maravilhosa você saber que você está debaixo da palavra de Deus, que você tem propósito com Deus. Você não tem o que temer, você não tem o que se angustiar, você não tem o que se preocupar. Sabe por quê? Porque a boa mão do Senhor vai estar com você todos os dias da sua vida.
Enquanto você tem propósito com Deus, a coisa vai bem, a coisa vai fluir. Mas quando você perde o propósito, começa a andar por aí, tipo barata voa. Tem uns crentes vivendo hoje assim, né? Meio barata voa. Ele não é daqui, ele não é de lá, não tem propósito com nada, não tem unidade com a igreja, não vive, não sonha junto, não ora junto, nada. É um pipa voada. Ah, mas eu quero que Deus me abençoe. E Deus tem que me abençoar. E ai de Deus se Ele não me abençoar. Porque eu dou o dízimo. Fariseu também dava. Judas também dava. Aliás, Judas era o tesoureiro. A bolsa de dinheiro ficava com ele. Olha que perigo. Amados, propósito com Deus. Isso é que faz diferença na nossa vida. Por isso eu não tenho dúvida que se nós perseguirmos juntos a visão que recebemos da parte do nosso Deus para 2019, nós vamos ter um ano tremendamente vitorioso. A vitória de Deus vai estar conosco. Eu não sei se você reparou, mas uma coisa aconteceu com o presidente que a gente elegeu. O tempo todo ele dizia isso. Se for para ficar tudo do jeito que está aí, eu prefiro não ganhar. Eu não quero ser presidente. A mesma coisa a esposa dele dizendo o tempo todo, se não for para ser diferente, eu não quero ser esposa de presidente. Eu notei no casal, propósito. Eles têm propósitos bem definidos. Lutar pela família, resgatar os valores da família, sanear o Brasil que se transformou na nação mais corrupta do mundo. Um desejo forte de fazer a diferença. Que Deus mantenha o nosso presidente neste propósito. Que Deus mantenha os seus assessores neste propósito. Que Deus mantenha a nossa irmã, que foi escolhida para ser a ministra dos direitos humanos, e que já está sofrendo perseguição por causa disso, a nossa irmã Damares, que Deus ajude, porque ela vai enfrentar muita coisa para quê? Para que ela saia do propósito. Amado, preste atenção numa coisa que eu vou falar. O diabo vai lutar todos os dias para tirar você do propósito de Deus na sua vida. Satanás, todo dia ele vai botar um prato na sua frente, um banquete na sua frente, para você sair do propósito. Porque se você sair do propósito, dançou. Agora, se você se mantém no propósito, nada nem ninguém poderá te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí você vai poder verdadeiramente dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tenho propósito com Ele, porque eu tenho propósito de Deus na minha vida. E você estabeleça propósitos nessa noite. Mas não é propósito de ano novo não, né? No próximo ano eu vou fazer isso, no próximo ano... Não é isso não, mano. Não é isso não. Esse propósito é furado. O propósito de pedir ao Espírito Santo de Deus para te moldar, para te transformar numa nova criatura. De que esse ano de 2019 seja o ano em que você vai ter mais intimidade com Deus. Seja o ano em que você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo na sua vida. Muitos dos nossos projetos pessoais só irão se realizar através dos propósitos que você vai fazer com Deus. Só irão se realizar através desse propósito da unidade, que está aqui dos dois lados. Propósito da unidade. Sabe por quê, querido? Porque sem unidade, como é que a sua família vai ser salva e transformada? O mundo não vai crer que Jesus é o Senhor da sua vida se você não estiver unido com a igreja. O nosso crescimento e maturidade espiritual depende disso. Você tem propósito de crescer espiritualmente, amadurecer na fé? Pois é, depende da nossa unidade. Até mesmo as bênçãos materiais que se tornam mais fáceis através da nossa unidade.
Quando você abre a sua Bíblia em Mateus 18, eu quero que você leia esse último texto comigo. Mateus 18, versículo 19. Mateus 18, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Até para Deus liberar algumas bênçãos materiais na nossa vida, depende de que você esteja em unidade com o teu irmão. Sabe por quê? Porque dois unidos na presença de Deus, pedindo ao Senhor, já dá quórum para Deus fazer milagres na nossa vida. Quando você se reúne com a igreja, como vamos fazer, estamos fazendo hoje, vamos fazer muitas vezes nesse ano de 2019. Eu vou te dar um conselho, amado. Não fique em casa. Não se entregue à televisão e a outras coisas de passatempo. Venha para a igreja. Porque quando a gente se reúne e ora na casa de Deus, tudo quanto vocês pedirem, dois ou mais reunidos em meu nome, eu vos concederei, eu farei. Isso é palavra de Deus. Então você vai ter alguém orando por você, e você vai estar orando por alguém. Você vai orar junto com o teu irmão, nós vamos orar juntos. Hoje aqui, na semana do projeto, em todos os dias que nos reunirmos esse ano. Participe da unidade do corpo de Cristo, porque você vai ver Deus fazendo maravilhas na sua vida esse ano, porque você estabeleceu propósitos com Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra que Deus tem para nós nessa noite profética é que esse é o ano da unidade, e a unidade é propósito de Deus para a nossa vida. E se nós nos encaixarmos debaixo desse propósito, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E quando Deus diz todas, é todas mesmo. Não é algumas coisas, é todas as coisas. Haja o que houver, você vai se sentir seguro. Haja o que houver, você vai se sentir fortalecido no Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus vai até interceder por você com gemidos inexprimíveis. Amém, povo de Deus? Nós vamos agora nos preparar para a ceia do Senhor. Se você tem aliança com Deus, é nascido de novo, vive em novidade de vida, já fez uma aliança com Jesus através do batismo nas águas, e vem honrando essa aliança, você é convidado nessa noite a participar conosco. Ah, mas eu ainda não tenho, eu estou hoje aqui só visitando e tal, estou pretendendo começar uma vida com Deus nesse ano de 2019. Você não é menor do que ninguém aqui, pelo contrário, você está no melhor lugar que você poder estar nessa noite. Mas se você ainda não tem essa aliança, é preferível que você deixe passar os elementos. Mas não saia daqui, vamos celebrar juntos. Você vai começar a ter experiências com Deus a partir dessa noite, daquilo que Deus está falando aos nossos corações. Daqui a alguns instantes, daqui a alguns minutos, nós vamos estar dentro de 2019, e você vai fazer isso com os elementos da ceia na sua mão.